Nós vamos conversar com o geólogo Heitor Salvador sobre essas situações que nós temos acompanhado. Heitor, boa tarde para você. Heitor, me diz uma coisa, essas situações que nós temos visto aqui com vítimas fatais, poderiam ter sido evitadas? Muito, Carlinhos. Não é a primeira vez, como você mesmo estava citando no programa, eu lembrei de 96, o grande acidente do Córrego do Boleiro, em que faleceram 96 pessoas, 12 pessoas morreram no Córrego do Boleiro em 96. Hoje, se você chegar no Córrego do Boleiro, ele está completamente ocupado. Então, um desastre ambiental, uma catástrofe dessa, né, dessa dimensão, não tem uma única causa. Né? Então, como você me falou... 96, eu falei 96, no caso de 2000, quer dizer, se repetindo, 2010 tivemos aquelas chuvas fortes que desabrigaram pessoas na zona da mata, então que a gente percebe que o clima ele se comporta dentro do previsto. Estamos no período do inverno, do outono e inverno, as chuvas vão cair no outono e inverno. O que a gente tem que fazer é a prevenção e a gente tem tecnologia, tem formas de prevenir que essas tragédias continuem acontecendo, como a gente tem aqui nesse histórico já mencionado aqui no programa. Não é a primeira vez e vai continuar se repetindo se a gente não tiver uma prevenção. Temos dados para fazer isso, tem como a população também fazer isso. Tá? Como seria, a gente está mostrando aqui essas barreiras, né? As barreiras caindo, e Camaragibe. Agora há pouco a casa que caiu foi em Paulista, não tinha ninguém dentro. Né? Mas a do Monte Verde no Ibura também, que é um assunto que já vem há muito tempo, bem lembrado, 96, Córrego do Boleiro. Olha só essa imagem, ó. Essas pessoas não estão aí porque querem, né? Como o senhor bem lembrou. Claro. É um déficit habitacional gigante na cidade do Recife, mais de 70 mil moradias, né? E as pessoas vão procurar as áreas que restam para elas, né, sobreviverem praticamente. O que o poder público poderia fazer para a pessoa morar aí? Ou não dá para morar aí? A primeira coisa é a gente fazer um mapeamento das áreas de risco, tá? Levantamento geológico, ou seja, das condições de estabilidade daquela barreira e fazer um mapeamento de quantas pessoas estão em cada área de risco, tá? Eu lembro que da última vez o Recife fez um mapeamento de mais de 10 mil pontos de áreas de risco só na cidade do Recife. Você está falando aí de Olinda, Jaboatão, região metropolitana, que é a parte mais adensada, né, dessa metrópole, mas só Recife, em 2000, no início dos anos 2000, mapeou mais de 10 mil pontos de risco. Então, você saber onde está aquela pessoa é fundamental para ir tirar aquela família antes que uma chuva volumosa previsível, que ia cair, né, soterre pessoas e destrua a moradia. Então, se você sabe exatamente onde está a pessoa, você consegue se antecipar e salvar vidas, retirar a pessoa antes. Tá? Essa situação, o senhor lembrou essa palavra previsível, que é muito importante. Essa situação, ela foi muito mais do que previsível, porque nós tivemos uma chuva grande. Isso. Tivemos inicialmente 3 pessoas que morreram, depois mais uma que foi arrastada pelas águas, 4 pessoas que morreram, e a APAC informou, olha, na sexta ou no sábado nós teremos mais chuva. Informou, o governo sabia, todo mundo sabia. E não foram tomadas providências. Eu mesmo tinha olhado na imagem de satélite, que eu sempre olho, e tinha aparecido lá um volume assustador. Na quinta-feira eu disse, olha, para minha esposa, vai chover muito em Recife, vão comprar mantimento, porque vai ser impossível sair da cidade. Tá? Eu cheguei a falar até para meus alunos em sala de aula, dizendo, olha, gente, na sexta-feira vai chover muito no sábado. Se puder, não saiam de casa. Tá? Então, era previsível. E era previsível também que essas áreas de riscos pudessem desabar pelo volume. Aí, um volume de água que caiu, encharca o solo tem uma característica de se tornar pastoso, dependendo se é um argilo arenoso ou areno argiloso. Ele se torna pastoso e a tendência dele, com peso de residência, com tubulação de água e esgoto jogando numa barreira, né, com vegetação e corte de barreira, a tendência desse solo é não suportar o peso e com essa característica mais plástica, ele deslizar. Então era uma coisa mais que previsível mesmo. Eu fico olhando os desmoronamentos, deslizamentos, até desabamentos de residências e as imagens. A gente observa, por exemplo, que há algumas localidades, essa mesmo, tem primeiro, segundo, terceiro andar lá em cima.
Você está em cima da barreira e constrói ainda 3 andares. A gente sabe que tem que ter permissão para construir. Isso. Ou seja, é a ausência de controle urbano. Não tem controle. De controle urbano. Então, se você sabe que aquilo ali é uma área de risco, que tem um risco geológico eminente de deslizamento, e você está vendo a construção subir, ou seja, para um primeiro, segundo, terceiro andar, isso significa que você está aumentando peso numa área de risco geológico. Então, é provável que aquilo ali, em qualquer chuva e no volume que caiu, ela tende a desabar, a colapsar. Então, não tem jeito, era muito previsível que isso acontecesse. Tá? E um desastre, Cardinô, ele não acontece por um único só motivo. Então, é um conjunto de fatores, é déficit habitacional, é falta de controle urbano, né, de moradia, de prevenção, de dados. E eu acho que, inclusive, neste momento, né, a população pode mapear, ser solidária como está sendo, mas aproveitar, usar as tecnologias que estão disponíveis no telefone, no celular de cada um, abrir um Google Maps desse que está acessível, tirar uma foto e mapear as áreas de risco. Né? Você consegue se você tirar a foto, bem lembrado. Coloca no mapa, faz um conjunto, isso é dado. Então, você faz um mapeamento na comunidade inteira, coloca no mapa, tira foto, você tem um banco de dados ali importante para prevenir ações de defesa civil, né, de solidariedade de comunidade, para saber onde tirar uma pessoa, um idoso que está morando, que não consegue se locomover. Então, isso é importante. Ferramentas baratas, de fácil acesso, pode salvar vidas, né, ajudar a salvar vidas. Então, mapeamento desses pontos, e a população pode fazer isso, é fundamental. Pega o Google Maps, abre, bota lá meus mapas, tira uma foto e vai colocando exatamente a localização de cada ponto de risco. Quando você vê, tem um bairro inteiro mapeado com ponto de risco. Isso é uma forma fácil de ser feita e que, né, tem tecnologia muito mais avançada, obviamente, mas aí o Estado é que tem que fazer. Né? Estou falando de uma coisa neste momento. Para a população até se defender. Você está vendo uma barreira deslizando, uma porta dessa entorta, se você vê que uma porta não está abrindo, uma janela começa a travar, se você vê rachadura no solo, você vê um poste inclinando, então isso já é um sinal iminente de que algo vai acontecer. Que algo pode acontecer. É sobre isso que, inclusive, eu iria perguntar, né? Dá para prever que vai acontecer um negócio desse, assim, uma barreira? Dá para prever porque você sabe onde está construído, você tem os pontos de riscos mapeados, você sabe onde vai acontecer, então é previsível isso, né? E se você tem esse sinal, o sinal de deslizamento de massa, ele começa, o solo movimentando, Cardinô, ele começa a apresentar rachadura, o estalo, uma porta que abria à noite e agora ela não consegue mais abrir, ela trava. Isso já é um sinal de que o solo está se mexendo, está movendo. Então, antecipa, sai dessa residência o mais rápido possível. Bom, Heitor, eu queria agradecer a sua presença, até contar outras vezes aqui para a gente ficar nessa cobrança Cardinô. Constante, né, do chamado poder público, isso, né? Isso. A gente não fulaniza, mas isso. O poder público é responsável por isso. Sem dúvida. Ele tem tecnologia, hoje a gente tem drone, a gente tem avião não tripulado, tem mapeamento aéreo, fotogrametria, tem muito recurso tecnológico para prever desastres como esse. Deixa eu mostrar aqui o buracão da Compesa. Olha o buracão. Rua São Mateus, na Iputinga. Esse buracão, ele gosta de engolir carros. Buraco faminto. Parece um come-come, né? Lembra do come-come? Não? Fui longe agora, né? Olha só, olha que buracão. Aí o seguinte, tem áudio? O pessoal mandou áudio? Não, então mostra o buracão, E a Compesa fez esse buraco, fez o serviço, mas não tampou. O buraco, o cano da Elube quebrou, não vinha ninguém para ajudar, só aparece para bater foto. E o carro quase caiu dentro do buraco, ó, de madrugada. De madrugada é isso. Olha, sabia que ia acontecer isso. Outro carro! Meu Deus! Minha filha, enquanto esse buraco ficar aberto, vai ficar caindo. Você vê que o buraco, ele já fez várias vítimas e causou muito prejuízo, né? Não tem sinalização, pelo menos é essa a denúncia. Aí, numa nota, a Compesa informou que o vazamento da rua, essa rua São Mateus, já foi consertado, porém, durante o serviço, um trecho da rede de drenagem foi atingida.
A Compesa solicitou o apoio da Inlub, que já é a Prefeitura do Recife, né? Mas por conta das chuvas ainda não foi possível fazer o reparo. A Inlub estima realizar os reparos até amanhã. Após essa etapa, a Compesa vai voltar ao local para fazer serviços de reaterro e pavimentação. Bom, então, por essas e outras razões, deixa eu falar sobre os prejuízos grandes para as pessoas nessas chuvas, tá? A tragédia que nós tivemos aqui em Pernambuco, pessoas perdendo casas, também teve corte de energia, corte de água, pessoal perdendo aparelhos eletrodomésticos, não é brincadeira não. Teve gente que perdeu tudo dentro de casa. Como a pessoa buscar o prejuízo material na justiça? Eu estou aqui com o advogado Otávio Lemos, ele é especialista em direito civil e vamos conversar. Você defendeu o seu direito aí. Doutor Otávio Lemos, boa tarde. Muito boa tarde, Cardinô. Olha, deixa eu pegar logo o gancho aqui desse buracão da Compesa, né? Porque pelo menos 2 carros sofreram um acidente e é evidente que o prejuízo aí é grande, né? Olha só, o cara leva lá para oficina, suspensão e tal. Quem é que paga aqui? Vai ser Compesa, vai ser Inlub? Ou a pessoa pode perder o interesse porque vai levar 10 anos na justiça e depois ainda não recebe? Não, Cardinô, paga sim. Eu acho que a população, você vem falando desde o começo do programa, de tudo isso que está acontecendo, e a população tem que começar a cobrar a conta dos entes públicos. Nesse caso lá dos veículos, a Compesa e também o ente estadual, que seria o estado lá de Pernambuco. Então, tem sim quem pagar a conta e uma hora essa conta vai chegar para o administrador e ele vai ter que prevenir esse tipo de coisa e evitar também. No caso de quem perdeu a casa porque não tinha lona, a barreira deslizou, ou até não é lona, porque não tinha muro de arrimo, essa pessoa também pode pedir indenização? Também, Cardinô. E aí, essas indenizações costumam ter repercussões muito grandes, porque você avalia quem perdeu um parente, quem perdeu o marido, quem perdeu alguém que era próximo e que tinha um afeto. Então, nós não vivemos mais a época em que o Estado tinha um rei e o rei era irresponsável pelas atitudes que causavam. Hoje nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, a moradia é um direito do cidadão. Moradia, diga-se, digna. Porque quem mora lá numa barreira não tem uma moradia digna. Então, quem perdeu a sua casa, quem não teve esse subsídio lá, essa proteção lá do Estado, deve procurar os seus direitos, Cardinô. Nós temos aí essa imagem do Jardim Monte Verde, né? E falamos aqui que em 2000 o Jardim Monte Verde foi vítima, prometeram casa, não deram casa e agora nós temos aí cerca de 20 vítimas fatais. Indenizações das residências e das mortes podem ser solicitadas às prefeituras ou ao governo? Podem, Cardinô, e devem ser solicitadas. A gente tem que cobrar essa conta ao governo, porque essa conta terá que ser repassada ao gestor. Porque na medida que a gente aperta o calo lá do gestor e cobra dele uma atitude, senão ele vai ter que responder lá com o patrimônio dele, a gente tem uma ação lá do Estado e do município mais efetiva. Então a população tem que cobrar os seus direitos e tem que bater a porta lá dos órgãos. A gente tem a Defensoria Pública, a gente tem lá o Ministério Público, que estão aí. A gente fala muito agora lá de Corpo de Bombeiros, lá de Defesa Civil, mas tudo isso junto, a gente tem um Estado que é muito maior do que isso. Então, a Defensoria Pública está aí, o Ministério Público está aí, e essas pessoas têm que se recolher para ir para esses órgãos e cobrar uma satisfação, porque senão nós nunca teremos uma alteração nessa realidade. Você falou aí de 2016, do ano de 2000. Então, isso só está acontecendo... Não, em 1996 teve um episódio do Corre do Boleiro. Pois é. Que até hoje ninguém foi para a cadeia, gente perdeu vida e nada. Exatamente, Cardoso. Justamente porque nós também precisamos, além de fazer nosso papel de voto, fazer também nosso papel de cidadão. E é cidadania a gente ir atrás dos nossos direitos, cobrando esse tipo lá de ressarcimento. Tem pessoas aqui de Jaboatão, de Olinda, que dizem, nós passamos aí, nesse período de chuva, 2, 3 dias, às vezes até uns 4 dias... sem energia elétrica. Quando voltou, queimou tudo. Isso tudo, absolutamente tudo, Carnot, de bens materiais até danos que a pessoa sofreu em virtude de perder um ente querido, tudo isso deve ser ressarcido. Porque
como falou mais recente lá o professor, lá, geólogo, nós não estamos diante de um evento que não fosse lá previsível. Você disse aqui. Evento previsível. É um evento lá previsível. Inclusive, a própria PAC, que é órgão do governo, ela previu a chuva e depois fez um outro alerta 48 horas antes que iria chover de novo. Então é previsível. Exatamente, Cardinal. E nós temos um aparelho estatal caríssimo. Quanto se paga para manter um órgão como o Corpo de Bombeiros, como a Defesa Civil, nossos vereadores, nossos deputados? Quanto se paga para que eles estejam atuantes diante disso? E agora resta ao cidadão cobrar a conta. Tem várias situações, né, que eu gostaria de como a pessoa entra na justiça. Né? Não tem acordo, não fizeram acordo. Como é que vai entrar na justiça contra um governo do Estado, contra uma prefeitura, contra uma Compesa, ou até uma empresa privada tipo a Neo Energia? Como é que a pessoa faz? Que documento precisa? O ideal, Carnô, é que a pessoa lá reúna, vamos dar um exemplo, lá desse ação lá de uma casa. A pessoa reúna porque, inevitavelmente, aquela pessoa vai ter conta de energia, vai ter alguma conta de água ou até alguma conta de cartão. Lá IPTU. Por incrível que pareça, a pessoa mora pendurada. Mas paga IPTU. Mas paga IPTU. Quer dizer, ela não é invisível. O poder público sabe que existe. Exatamente, Carnô. E por isso mesmo, o poder público tem que ser responsável e diante da nossa Constituição lá e das nossas leis. Então, essas pessoas precisam reunir tudo que ela tem de documento e comparecer perante, por exemplo, o órgão lá da Defensoria Pública e apresentar para que ela seja lá ressarcida. Então, não é só pagar um aluguel lá social que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa perdeu, com aquela vida, com aqueles sonhos, mas sim ir atrás de todos os direitos que efetivamente a pessoa se sentiu lá lesada. Então, junta a documentação lá, Carnô, e leva para a Defensoria Pública.